Vamos então fazer a nossa prece. Todos nós que estamos no presencial, assim como nós que estamos acompanhando a transmissão pela internet, na comodidade da nossa casa, vamos nesse momento unir os nossos pensamentos. Vamos criar uma conexão com a espiritualidade amiga, com a equipe do Dr. Klaus, para que possamos, além do aprendizado, além do momento especial da oração, também podermos ser atendidos em nossas necessidades. É desnecessário dizer que estas necessidades são muitas. Os desafios pertinentes ao mundo que nós vivemos, todos os dias batem à nossa porta na expectativa que sejam resolvidos. Podemos contar sempre com o amor do Cristo. Podemos contar sempre com o respaldo dos bons espíritos. Podemos contar sempre com a misericórdia divina. De resto, será a nossa capacidade de resiliência, será a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso entendimento sobre os próprios mecanismos que regem a nossa vida, para que façamos esta mesma vida dar certo. E dar certo não significa ausência de problema, não significa a nossa existência ser sinônimo de um mar de rosas, de uma tranquilidade. Não. A nossa vida será sempre visitada pelas tempestades, pela agitação natural dos desafios, como dissemos, que todos nós temos. Mas com esses elementos, com estas virtudes, com esta confiança na providência divina, com certeza, sem sombra de dúvida, conseguiremos equacionar todo e qualquer problema. Que Jesus nos abençoe nessa proposta, assim seja. Hoje nós vamos fazer a palestra sentados, porque eu estou cansado, para evitar varizes. Eu sei que eu não tenho idade ainda para ter varize, não é? Ainda vai demorar uns 25 anos, não é? Né, Célia? Ainda não? Ah, mas também você é nova, né, Célia? 125 anos, não é idade ainda para varize, né? Aí eu vou mudando, Célia, de acordo com o meu humor. Uma hora você tem 130, outra hora você tem 120, e a gente vai. Bom, vamos aqui então hoje, como de vez em quando, vez ou outra a gente faz, responder algumas perguntas dos internautas, responder algumas perguntas das pessoas que estão aí vinculadas ao nosso canal. Canal esse, nós já dissemos aqui em outra oportunidade, que na última semana atingiu 14 mil pessoas vinculadas ao nosso canal, né? Estávamos aí perto, hoje estamos com 14 mil pessoas vinculadas ao nosso canal. Então a gente vai estar sempre agradecendo, porque isso é muito importante. Bom, primeira pergunta que nós separamos aqui. Via de regra, o que é que os espíritos fazem? É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo é uma pergunta complexa. O que é que os espíritos fazem? Porque quando nós respondemos essa pergunta, quando vamos responder, isso também nos diz respeito. Tudo que a gente vier a falar sobre o mundo espiritual, estaremos nos referindo
a uma situação, a um lugar, a uma experiência que mais cedo ou mais tarde nós vamos viver. O que é que fazem os espíritos? Poderíamos dizer, colocando aqui de uma forma bem tranquila, bem simples, que os espíritos fazem aquilo que lhes interessa. É compreensível e natural imaginarmos que os espíritos no mundo espiritual se formem grupos que se afinizam. Então, os espíritos, assim como nós aqui na Terra, vivem em grupos, em comunidades, e eles vão direcionar a atenção, eles vão fazer aquilo que mais lhe apraz. Por exemplo, se for um espírito que ainda não está preocupado com a sua evolução, por certo, ele vai ficar aqui na Terra atazanando a vida de um ou de outro, prejudicando um e outro. Porque quando Allan Kardec pergunta aos espíritos por que os obsessores tentam atrapalhar a nossa evolução, os benfeitores respondem a Allan Kardec que um dos motivos é a própria inveja, é o próprio incômodo de verem eles naquela situação de inferioridade, não querendo buscar a evolução, e como eles veem as pessoas buscando a evolução aqui, eles tentam atrapalhar. Há outros espíritos, claro, que mais conscientes do significado da vida, da própria evolução, estão trabalhando nesse sentido. Então, o mundo espiritual, ele é dinâmico. O mundo espiritual, ele é quase infinito. Se nós considerarmos as várias dimensões, se nós considerarmos as muitas moradas da casa do Pai. Então nós teremos espíritos que estarão estudando, nós teremos espíritos que estarão trabalhando junto aos encarnados, nós teremos espíritos que estarão se dedicando à ciência, estarão se dedicando à medicina, outros tantos espíritos estarão trabalhando em outras dimensões, assim por diante. Então, de uma forma genérica, podemos dizer que os espíritos estarão vinculados aos trabalhos, aos estudos, aos serviços que interessem a eles, de acordo com aquilo que eles buscam. Evidentemente que os espíritos que não têm esta consciência, não enxergam a evolução como algo necessário, estarão deixando o tempo passar. Muitos espíritos, nós poderíamos dizer, que não se interessam por nada, como aqui na vida terrena. Quantas e quantas pessoas não se interessam por nada? A vida vai passando e as pessoas vão vivendo sem maiores interesses. Então, é mais ou menos por aí a nossa linha de raciocínio, tá certo? Segunda pergunta: o que é em que o Espiritismo pode contribuir com a evolução da humanidade? Em muitas coisas, mas me parece que uma das funções principais do Espiritismo é combater o materialismo. A doutrina espírita, assim como outras religiões, nos informa, nos traz a perspectiva de que a vida continua. E por que isso é tão importante? Bom, poderíamos dar muitos motivos. Vamos lembrar, no mundo, acontece um suicídio a cada 40 segundos. No Brasil, acontece um suicídio a cada 45 minutos. Então, e dos motivos que as pessoas acabam fazendo essa opção é a crença de que a morte é o fim. Porque convenhamos, ainda que pessoas que acreditem na vida depois dessa vida possam vir se matar, porque acontece, se não fosse assim, nós não teríamos suicídios de pessoas que eram espíritas, não é? É uma loucura pensar isso, não é? É uma insanidade muito grande, porque a pessoa que acredita na sobrevivência do espírito, a pessoa que acredita que a vida continua, ela só pode estar muito doente,
ela só pode estar muito desesperada, ela só pode estar muito fora de si para se entregar ao suicídio. Porque é óbvio que o suicídio, para quem sabe que a vida continua, é um tiro consciente no pé, usando uma expressão vulgar. Porque se a vida continua, o meu problema continua, a minha dificuldade continua. Então, fora estas exceções, talvez se as pessoas tivessem ou se interessassem por informações a respeito da vida que continua, elas não pensariam em suicídio. Voltando ao nosso raciocínio anterior, a pessoa se mata, pelo menos a maioria das pessoas, porque elas acreditam que se a morte é o fim, também é o fim do seu sofrimento. Então, o autoextermínio, para quem não acredita que a vida continua, uma visão materialista, né? Uma visão apenas terrena, o suicídio poderia ser uma alternativa. Então, o Espiritismo traz como contribuição para a sociedade, para a evolução da humanidade, essa certeza da sobrevivência do espírito. E por que é que muita gente, mesmo sabendo que a vida continua, se complica aqui na vida? E aí então nós vamos repetir uma explicação que já fizemos antes. Uma coisa é eu saber, uma coisa é eu ter conhecimento, outra coisa é eu assimilar aquela verdade e vivenciá-la no dia a dia. Isso pode acontecer com a gente, que somos espíritas. Nós podemos vir ao centro a semana inteira, a gente pode acreditar na vida depois da morte, a gente pode ler um monte de livro e ter uma série de problemas, de complicações quando desencarnar. Porque é aquela velha explicação. Ter o conhecimento é uma coisa, procurar viver a sua vida com base no conhecimento que você tem é outra coisa. São situações diferentes, não é? Então, o que se espera da gente? É que a gente consiga, eu não vou dizer 100%, né? Ninguém vai conseguir praticar, pelo menos no nosso estágio evolutivo, ninguém vai conseguir praticar na sua vida, acredito eu, 100% daquilo que ela aprende no Espiritismo. Não é? Mas é viver, pelo menos de acordo com aquilo que você acredita. Porque senão, a gente passa a criar na nossa vida um abismo muito grande. Qual abismo? O abismo entre aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. E aí, então, com certeza, nós teremos um problema grave do lado de lá. Voltando a falar da influência positiva do Espiritismo, sem dúvida alguma, o seu combate ao materialismo. Estamos aqui só de passagem, esta vida realmente ela é passageira, realmente passamos por aqui rapidamente e a vida continua. Esta não é a nossa verdadeira morada. Só que a gente precisa vivenciar isso. O conhecimento por si só ajuda, mas não é o bastante, né? Tem coisa que a gente sabendo é muito bom, mas se a gente não sabe, também não vai fazer muita diferença. Por exemplo, essa é do IPAMED. Por que é que a caixa preta do avião chama caixa preta se ela não é preta? É uma boa pergunta, não é? Porque a gente chama de caixa preta, mas ela não é preta, ela é laranja. E por que chama caixa preta? Porque ela só é aberta quando tem morte. Ela só é aberta no estado de luto. Então, o simbolismo da caixa preta. E por que ela é laranja? Essa é mais fácil. Por que ela é laranja? Isso, porque na natureza, quando um avião cai, na natureza não há nada da cor laranja. Então, é mais fácil de encontrá-la. Não é legal isso? Agora, se você não saber isso, também não vai acontecer nada na sua vida. Ninguém aqui é piloto de avião, não é? O que interessa você saber isso da caixa preta? Não interessa nada, né?
Como informação é muito legal, agora não vai mudar nada na sua vida. Só que é o mesmo raciocínio quando você conhece um monte de coisa. Ah, eu conheço todas as questões do livro dos Espíritos decorada, sei as 1019. Ah, que legal, que bacana. Agora, na sua vida prática, se não houver um investimento, meu amigo, não vai adiantar nada. Você vai ficar lendo o livro dos Espíritos no umbral. Tá uma beleza, certo? Então é isso que nós estamos querendo dizer. Terceira pergunta. Há algo de errado em procurarmos centros espíritas ou terreiro de umbanda que nos ofereçam aconselhamento espiritual? Não, errado não está. Agora sim, vamos pensar. Olha que aconselhamento espiritual maravilhoso isso daqui, não é? Eu acho que aconselhamento espiritual é um bom estudo, é uma boa palestra que você assiste, é um bom livro que você lê, é uma boa live que você acompanha. Você vai encontrar nesses momentos extraordinários aconselhamentos espirituais. Qual é o problema das pessoas que buscam com frequência os chamados aconselhamentos espirituais? Porque quando um espírito, né, desce, ele também pode subir, a depender de onde ele vem, para dar conselho à pessoa. Eu vejo assim dois problemas. Primeiro, isso estimula a preguiça. Normalmente as pessoas que querem ouvir orientação dos espíritos o tempo todo não têm o hábito da leitura, não têm o hábito do estudo, não têm o hábito de assistir palestra. Ah, tem um problema, vou pedir uma orientação espiritual. Os bons espíritos nos dão orientação espiritual. Quando alguém pergunta alguma coisa ao Dr. Klaus, ele responde. Ainda que rapidamente, ele responde. Mas os espíritos gostam que a gente faça a nossa parte. Os espíritos preferem que a gente faça a nossa parte. Porque, olha só, você tem excelentes livros sobre mediunidade. Vou falar alguns da editora Sintonia para fazer propaganda, para ver se a Carla vende algum livro nessa editora, né? Médiuns como estão, para onde vão, o livro Falando Francamente, o livro Consciência Emergente, o livro Contato Imediato, todos eles falam sobre mediunidade. Nós temos extraordinárias obras de André Luiz, que falam sobre mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, e nós temos o livro básico, que é o livro dos médiuns, que é um tratado sobre mediunidade. Aí a pessoa vai pedir uma orientação espiritual, e aí ela prova que nunca pegou nenhum livro na mão, e ela diz assim para o espírito: eu estou com uns arrepios, o senhor acha que é mediunidade? Eu não sei, eu estou com as coisas, às vezes esquenta, às vezes esfria. É mediunidade? Não, é menopausa. É menopausa que dá isso, não é mediunidade. É diferente, olha como muda. Se você estiver conversando com o Dr. Klaus. Dr. Klaus, eu li o livro dos médiuns, lá no capítulo que fala sobre a influência moral do médium nas comunicações, e lá no item tal, Allan Kardec faz um comentário que eu não entendi. O senhor poderia me explicar? Olha que legal. Aí você tem uma pessoa interessada em aprender, que está lendo, que está pesquisando, e o que ela não entendeu, ela vai perguntar para o espírito. Porque quando você faz uma pergunta desse tipo para o espírito, é porque você quer a coisa mastigada e não quer ler, não quer estudar. Esse é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? É que normalmente nesses aconselhamentos espirituais, geralmente fica uma coisa muito terra a terra. Chega a ser quase uma ofensa aos benfeitores espirituais. O bom espírito vem, se coloca à disposição para ajudar, e as perguntas são assim nesse nível. Será que o meu marido tem um amante? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que a minha vizinha tem inveja de mim?
O senhor poderia desfazer uma macumba que eu acho que fizeram para mim? É esse nível de pergunta, esse nível de pedido. Assim, eu acho isso até uma falta de respeito com os bons espíritos. Você incomodar um espírito que deve trabalhar bastante, os bons espíritos geralmente trabalham muito, para ficar perguntando esse tipo de coisa. Então, assim, posso buscar o aconselhamento espiritual, não tem problema nenhum, está tudo certo, mas a gente deveria tomar esses cuidados, tá certo? Próxima pergunta. Por que grande parte das vezes as coisas boas da nossa vida demoram para acontecer? Não demoram não. Elas demoram o tempo que tem que demorar, não é? Porque tem um monte de coisa ruim também que poderia ter acontecido e ainda não está acontecendo, né? É que a gente, assim, a gente tem uma percepção meio distorcida, não é? A gente quer o quê? Que as coisas boas aconteçam logo e que as coisas ruins demorem para acontecer. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma doutrinação e era um obsessor que ele perseguia uma família, a família inteira, perseguia todo mundo. E ele estava assim muito determinado. E na minha tentativa de demovê-lo daquela intenção, eu dizia a ele: mas meu irmão, você não pode fazer isto. Deixe que as leis de Deus cobrem os devedores. Isso não é o seu papel. As leis de Deus são perfeitas. E ele me disse assim: não, quem deve tem que pagar. Quem errou tem que pagar. E quem saiu prejudicado tem o direito de cobrar. E aí o nordestino me trouxe a informação, por isso que eu disse isso a ele. Eu disse: olha, ali do lado de fora do centro, tem alguns espíritos lhe procurando. Tem? Digo, tem. São 7 ou 8, uma coisa assim. E eles estão me procurando por quê? Eu vou refrescar sua memória. Para um você fez isso, numa encarnação o outro você matou, o outro você roubou, o outro você fez isso. E eles estão aguardando você sair. Nossa! Mas então eles querem me pegar? Eu digo, Ai, pelo amor de Deus, não deixa não. Eu digo, não, eu vou deixar, porque afinal de contas, quem errou tem que pagar. Afinal de contas, quem sofreu, quem fez sofrer, merece sofrer. Não era isso que você estava dizendo agora há pouco? Quer dizer, o espírito ficou... Aí ele ficou em silêncio, porque é óbvio que ele não tinha como argumentar. E aí eu esperei o silêncio dele, ele estava refletindo. Aí eu disse a ele: olha, então vamos fazer um acordo. Eu não deixo a turma te pegar e você abre mão da vingança. Aí ele não respondeu. Eu digo: olha, eu vou te dar só mais uma chance. Se você não responder, é um direito seu, só que assim, a gente vai conduzir você para fora e você resolva lá. Ele disse: não, eu vou com os benfeitores, eu vou abandonar a família. Então assim, foi legal, né? Aí alguém vai dizer: nossa, Aguinaldo, mas você fez uma doutrinação sob ameaça. Meu filho, cada um usa as armas que tem. Certo? Cada um usa as armas que tem, não é assim? Então, na hora lá, como me deram essa informação, eu usei ela na doutrinação. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acompanhei um caso de uma jovem senhora de São Paulo, capital. Eu acompanhei porque ela foi minha cliente por um tempo. Nós fazemos as terapias por chamada de vídeo e eu já conhecia do centro. E ela ficou tentando engravidar durante 10 anos. 10 anos. Quando fazia 5 anos que ela estava tentando, o médico disse: olha, não tem jeito. O seu útero ele está um triplo do tamanho. Não tem como, eu tenho que tirar o seu útero. Não há como você engravidar. E ela tirou o útero. Mas ela não desistiu de ser mãe. Ela entrou na fila da adoção. E depois de 5 anos tentando engravidar, ela entrou na fila da adoção e demorou mais 5 para aparecer uma criança, um menino de 3 para 4 anos, que ela adotou. Maravilha, ficaram felizes e tudo mais. E aí assim, eu com a minha língua grande, mas isso é bom, porque às vezes você faz perguntas que você não deveria fazer, você leva um esporro, mas você aprende. Eu disse assim para o Dr. Klaus, que estava ajudando na questão. Eu disse: puxa, Dr. Klaus, ela conseguiu ser mãe, mas convenhamos, demorou, hein? Eu, na metade do tempo, eu já teria desistido. E aí o Dr. Klaus disse assim: o espírito
que tinha que voltar como filho dela, estava numa região do umbral que nós não sabíamos onde era. Nós tivemos que localizar o espírito, resgatá-lo, levá-lo para o hospital, prepará-lo para a reencarnação. Como se não bastasse isso, nós teríamos que escolher um casal que nós sabíamos de antemão que não ficaria com ele. Este casal teria que morar em São Paulo, capital, para que a criança chegasse para a adoção onde o casal interessado morava. Isso demorou 10 anos. Demorou para vocês que não fizeram nada, só ficaram esperando. Para nós, foi toda uma logística e um trabalho árduo e demorado para a gente fazer a coisa acontecer. Olha que bacana, né? Então, assim, é que a gente não tem uma percepção muito, assim, abrangente. A gente não sabe dos esforços dos bons espíritos para que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente parece criança birrenta que começa a bater o pé e acha que está demorando demais. E não é assim. Então não demora. O tempo é o tempo que precisa ter, tá? Próxima pergunta. Os grandes eventos espíritas ajudam na limpeza da psicosfera de onde são realizados? Os grandes eventos espíritas necessariamente não. Os bons eventos, né? Porque senão a gente comete um erro, achando que quanto maior é o evento, mais eficaz o evento é. E isso não é verdade. Eu já participei de eventos com 20 pessoas, com 30 pessoas, e o evento foi maravilhoso, com uma energia fantástica, com uma vibração fantástica. Eu já participei de eventos com 500 pessoas, num ambiente frio. Se preocupava muito com, né, os arranjos, a parte visível, o material, com pouquíssima espiritualidade. Inclusive, eu participei de um evento onde tinha inscrição normal, porque é um evento que tinha alimentação, então é natural, e eu vi que o evento tinha 2 preços, 2 valores, né? Aí eu fiquei curioso, e eu disse assim, escuta, por que tem 2 valores? É quem faz a inscrição primeiro paga menos? A pessoa disse, não, é que quem paga mais na inscrição pode sentar perto do orador para comer. Eu disse, nossa, como eu estou importante. Eu disse, é mesmo? Então quer dizer, ó, viu? Quer dizer que se a pessoa quiser comer do meu lado, ela tem que pagar mais. Está vendo? Finalmente alguém deu valor dos oradores, né? Ó, tá vendo? Então, eu estou brincando, mas assim, a gente tem que fazer essa distinção. Não é o grande evento, é um evento bom, com boa sintonia. No caso do IMPAMED, por exemplo, até tinha uma pergunta do IMPAMED aqui, eu já vou responder. No caso do IMPAMED, muita coisa acontece. Além dos tratamentos que são feitos nas pessoas que estão lá, enquanto o evento está acontecendo, é feito sim uma limpeza na psicosfera da cidade, das cidades próximas. São feitos resgates no mundo espiritual inferior. Existem reuniões de vários dirigentes desencarnados para tratar de assuntos importantes. Casas espíritas que estão precisando são socorridas. É uma série de acontecimentos na dimensão espiritual que acontecem no plano espiritual enquanto o IMPAMED está acontecendo. No qual, acontecimentos esses, que se a gente estiver preparado em desdobramento pelo sono, a gente vai ajudar. Todo mundo trabalha, todo mundo vai ajudar. Eu me lembro que no primeiro IMPAMED que nós fizemos, há quase 18 anos atrás, tem umas coisas que são legais da gente lembrar, né? Eu tenho uma palestra para fazer, e provavelmente quando essa gravação for ao ar, ficou no passado. Eu estou falando hoje, ainda é futuro. Eu vou fazer uma palestra domingo em Valentim Gentil, e eu estava pensando, hoje
E isso que eu vou dizer agora não é para contar vantagem, não, tá? Isso não some nada. Isso que eu vou dizer agora é igual você ter conhecimento e não fazer nada com ele, né? Só para dizer, eu tenho cerca de 6.000 palestras realizadas. 6.000. Há 36 anos atrás, eu fazia a minha primeira palestra falando sobre suicídio neste centro, em Valentim Gentil, no Bezerra de Menezes, centro esse que eu não vou há 36 anos. Então, muito legal isso, eu estou retornando, sim, tem um simbolismo muito legal isso, não é? Porque minha mãe era de lá, meu pai era de lá, então eu tive o contato primeiro com o Espiritismo em Valentim Gentil, aí depois a segunda palestra que eu fiz, há 35 anos atrás, foi sobre a prece, já no Caminho de Damasco, mas a primeira foi lá. Então, assim, retornar à casa, esta casa em particular, tem um simbolismo muito grande, né? E aí a gente comenta mais disso no próximo domingo na nossa live. Bom, aí no primeiro Impamed, que ainda não se chamava Impamed, chamava-se Entre Médiuns, nós trouxemos uma peça teatral de São Paulo, né? Uma peça teatral, teve lá uma peça, durou 2 horas, uma peça magnífica, vieram vários atores, e a espiritualidade nos disse posteriormente que nas regiões inferiores do umbral, onde tinham espíritos sofrendo, mas que não poderiam ser trazidos para o evento, porque também eles trazem espíritos para participar do evento, espírito para ser tratado, eles trazem entes queridos nossos que estamos lá no evento, mas há espíritos que pelo sofrimento que estão não podem ser trazidos. Então eles instalaram em várias regiões do umbral vários telões. E a peça teatral apresentada aqui no plano físico era transmitida nesses telões, nessas regiões umbralinas, para que os espíritos, aqueles que não puderam vir pessoalmente, pudessem se beneficiar, né? Então, assim, o alcance é extraordinário, tá? Seja qual for o evento, não importa o tamanho, precisa ter boa vibração, precisa ter boa energia, precisa ter boa conexão, a gente sabe disso. E aí pode ser um evento de um público pequeno, um público grande, isto não tem importância, a gente tem aprendido isso. Eu falo com o mesmo entusiasmo para 500 pessoas ou para 10 pessoas. Só uma vez que eu fiquei um pouco constrangido, eu não sabia o que fazer. Durante algum tempo, o Caminho de Damasco fazia visitas ali na Santa Casa, aplicava passe em quem queria, e lá tem uma capela, e às vezes a gente era convidado para falar ali, porque sempre tem pessoas orando, né? Sempre tem pessoas ali, e aí você vai lá, lê o Evangelho e fala meia hora. E um dia eu fui convidado para fazer isso, e eu fui. Aí eu cheguei lá, tinha uma pessoa, né? Aí eu me lembrei daquela piada, né? Da galinha, lembra da piada da galinha, do galinheiro? Né? Não vou contar não. Vocês não lembram, vocês têm a memória muito curta. Nossa, parece política, vota em ladrão, depois vota de novo. Não vou contar, né? Bom, aí eu entrei lá para fazer a palestra, aí eu fiquei assim, aí estava uma pessoa lá, aí eu digo, eu faço o que agora? Eu perguntei assim para a pessoa, olha, eu vim para falar, mas só tem a senhora. Ela disse assim, ela deu uma resposta muito simples. Ela disse, uai, tudo bem, o senhor fala, eu escuto. Eu digo, é óbvio, então tá, né? E falei com entusiasmo se tivesse 100 pessoas, né? E é isso, né? Então a gente tem que pensar na estrutura espiritual, mesmo porque tem alguns eventos que nós participamos, e aí quando a gente não tinha conhecimento, né? A gente ficava pensando assim, meu Deus, eu vim aqui para quê? Pouca gente, metade dorme, metade levanta para beber água, metade vai no banheiro. É impressionante quando você tem um evento, como que as pessoas vão no banheiro. Eu acho que tem problema de urina, porque não é possível. Se é uma pessoa já de idade, a gente compreende. Vocês já notaram? 10 minutos, levanta para ir no banheiro, abre a porta, sai. Para quem está falando é horrível, para quem está assistindo também é horrível, porque faz o movimento, né? É uma coisa assim, terrível isso, né? Deve ser porque o público espírita geralmente é da terceira idade, né? Tem pouco jovem, então vai muito no banheiro, deve ser por causa disso.
né? Então, assim, você vai em alguns eventos, tem pouca gente, isso não é um problema, mas sim, não tem atenção, um dorme, outro levanta, outro chega no meio da palestra, outro chega não sei aonde. Eu digo, gente, e aí você entende que muitos desses eventos é para socorrer, é para ajudar. A gente não tem noção do alcance da ajuda dos benfeitores espirituais. Um amigo me contou uma vez, e essa história é velha, sempre que eu posso eu a repito, porque vale a pena. Ele foi convidado para fazer uma palestra num centro pequenininho, mas aconchegante, e esse centro era localizado num bairro assim, com muito tráfico de droga, com muitos jovens com dependência química, um alto índice de jovens desencarnando por conta das drogas. E ele foi falar nesse sentido, o bairro era assim. E como ele é ainda, médium vidente, olha que coisa curiosa. Ele diz que quando ele chegou no centro material, plano físico, tinha um cartaz dizendo assim, hoje palestra com fulano de tal às 20 horas. O nome dele, a palestra dele, ok. Mas no centro, na dimensão astral, era outro cartaz. O cartaz da dimensão espiritual dizia assim, hoje não percam, durante a palestra, show com Raul Seixas. E aí ele contou-me que enquanto ele fazia a palestra, na parte etérica do centro, Raul Seixas cantava. E aí alguém menos avisado vai dizer assim, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pare para pensar. Um bairro com alto índice de desencarnação por drogas. Esses jovens desencarnados provavelmente não entrariam numa casa espírita para serem auxiliados. Mas quando são informados que o ídolo, o cantor, ali estaria, vem para assistir o show. E ao assistir o show, são cuidados, são levados, são atendidos, são os recursos da espiritualidade. Entendeu? E a gente acha que são os espíritos que vão salvar o mundo. Os benfeitores têm recursos inimagináveis, certo? Eu me lembro de um amigo espiritual que me contou, espiritual não, encarnado, que ele chegou no centro para fazer palestras. Isso parece meio estranho para quem não está acostumado, né? Na entrada do centro, no portão, tinha 2 cães enormes, plano espiritual, 2 cães, né? Que eram espíritos desencarnados, transmutados em cães ferozes. Não eram espíritos evoluídos, mas não eram tão maus, porque quando ele entrou, o espírito disse para ele, você sabe, né? Que nós estamos aqui para não deixar os obsessores entrar para derrubar a casa. Nós estamos fazendo a vigilância. Nessa forma, entendeu? Olha que coisa interessante, né? Tem muita coisa que a gente tem que aprender. Divaldo Franco conta que uma vez ele estava fazendo uma palestra, um salão muito amplo, e ele viu entrar um obsessor dentro do salão. E havia lá uma pessoa no salão que estava um pouco embriagada, estava alcoolizada. O obsessor começou a atuar nessa pessoa, a pessoa levantou no meio do salão e começou a pregar também. E aí ele falava, o homem gritava, ele falava mais alto, o homem gritava mais alto. E aí ele começou a orar, fazendo a palestra, ele começou a orar e pediu, o doutor Bezerra, venha me socorrer, doutor Bezerra, tire esse obsessor daqui. E aí ele viu quando o doutor Bezerra apareceu, o doutor Bezerra atendeu o pedido. O doutor Bezerra entrou no salão, foi até o obsessor, conversou com ele baixinho, Divaldo Franco não ouviu. O doutor Bezerra deixou o obsessor lá, veio até Divaldo e disse assim, Divaldo, eu vim fazer o que você pediu. Eu fui ao nosso irmão e disse, olha, é para o senhor sair daqui. E aí o obsessor me olhou e disse assim, mas se o senhor me expulsa da casa de Deus, eu vou para onde? E eu vim perguntar para você, você quer que eu leve ele para onde? E claro que ele disse, não, deixa ele lá mesmo, né? E aí vamos gritar mais alto, né? Não é? Porque a gente nunca sabe por que aquela pessoa entrou no centro, né?
Por que aquele espírito entrou no centro? Eu, por exemplo, que gosto de disciplina, né? Eu sou o primeiro a ficar incomodado se alguém começa a conversar na palestra, dá algum problema. Mas aí a gente tem que ter cuidado se aquela pessoa realmente deve ser retirada dali, porque às vezes ela tem um motivo para estar ali, certo? Eu ia fazer palestra num centro, isso há 20 anos atrás, que assim, eu passava um nervoso e eu ficava indignado como é que o dirigente do centro não tomava uma providência. Tinha um cara lá na cidade, doido, mas doido mesmo, maluco. E assim, ele sabia o dia e o horário da palestra. Você estava fazendo a palestra, o doido entrava, subia no púlpito, orava, fazia o nome do pai, e isso demorava uns 10 minutos. Todo mundo ficava olhando para ele, desconcentrava todo mundo, 10 minutos, e ele saía. Mas eu fui nesse centro 10 anos, e 10 anos o homem fazia isso. E eu ficava indignado. Por fim, nos últimos anos, como o homem chegava e subia no púlpito, eu sentava. E dizia, meus irmãos, vamos esperar ele fazer a oração dele, depois eu volto a falar. Vocês não vão prestar atenção em mim mesmo? E depois, com o passar do tempo, eu fiquei me perguntando, né? Quantos benefícios, ainda que ele ficasse ali 10 minutos, aquela pessoa com certeza estaria recebendo, entrando no centro e ficando ali os seus 10 minutos, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Próxima pergunta, eu já estou um pouquinho atrasado, mas vamos acelerar um pouquinho. Os animais que desencarnam sempre voltam para os seus antigos donos? Ou seja, reencarnam? Sempre não, não é? Sempre não. Aguinaldo, por que sempre não? Então eu vou fazer agora uma explicação bem simples, feita pela mentora espiritual Cecília Paviani, né? Outro dia a Cecília disse assim, ô vô, a princesa morreu, vamos arrumar outro cachorro? Eu disse, não, Cecília, o vô não vai arrumar outro cachorro, já tem a Mel, a princesa morreu, eu sofri muito com a morte da princesa, eu não vou arrumar mais cachorro. Aí ela disse assim, uai, como é que a princesa vai voltar para nós se você não arrumar outro? Tomou, né? Tomou? Então, nesses casos, se você não arrumar outro cachorro, não vai voltar para você, né? Não vai ter jeito, né? Via de regra, se você amou muito seu cachorro, ele tem uma tendência a voltar. Estamos acabando já. Quem virá me buscar quando eu desencarnar? Ó, meu filho, se não fosse o obsessor, já dê graças a Deus. Não fique exigindo muito, não. Não fica nesse negócio, não. O povo se ilude. Não, porque eu já pedi para o doutor Bezerra me buscar, para minha mãe me buscar, não sei quem vai me buscar. Rapaz, se não tiver ninguém, você vai sozinho. Você pede informação. Onde é que é nosso lar? Alguém vai te indicar, você vai. Se não tiver seu obsessor te esperando, você já está no lucro. Sai logo dali, deixa seu corpo logo e vai para a direção que você quiser, que você achar, não é? O que é muita pretensão da nossa parte, né? Se não for o obsessor e se você não for para o umbral, alguém vai te buscar. Alguém vai, né? Alguém vai. Se você tiver um guia como Emmanuel, você vai ficar sozinho. Porque Emmanuel teve uma vez que ele passou mal, com dor no coração, e ele começou a pedir ajuda, aí ele orou, e disse, Emmanuel, eu acho que eu vou morrer, você vem me buscar? E disse, olha Chico, eu sinto muito que eu tenho mais o que fazer. Se você morrer agora, eu não vou te buscar, então eu aconselho a não morrer. Né? Então, se o Emmanuel disse isso para o Chico, né? Última pergunta. Essa pergunta aqui é fantástica. Não tão fantástica que não dá para responder, né? Dá para imaginar. A pessoa pergunta assim, como definir Jesus? Aí eu vou lembrar aqui de duas informações que eu assisti esses dias numa live do Robson Pinheiro, em que ele falou sobre Jesus. Ele diz assim, vocês sabem que todos nós temos uma aura, né? Que é aquela claridade, aquela luminosidade da energia que nos envolve segundo o nosso padrão vibratório. Então, quem tem uma aura boa, legal, é uma energia, uma luz clara que vibra aí 5, 6 centímetros do teu corpo físico. Uma vez mediram a aura de Chico Xavier e ela deu alguns metros. E aí o Robson diz assim, que a aura de Jesus é do tamanho da nossa galáxia. A expansibilidade da aura de Jesus
é do tamanho da nossa galáxia. E ele acrescenta dizendo assim: na nossa galáxia, na Via Láctea, na nossa galáxia, só existem 5 espíritos no mesmo nível evolutivo que Jesus. Existem muitos espíritos muito evoluídos. A nível de Jesus, na nossa galáxia, só existe 5. Então aí assim, depois dessa, que jeito que a gente vai definir Jesus? Como é que nós, na nossa limitação intelectual, moral, vamos tentar conceituar Jesus? A gente tem uma dimensão, né? A gente tem uma ideia, mas é praticamente impossível, pela grandeza desse Espírito que nós habituamos chamar de Jesus. Tá certo? Muito bem, vamos para a nossa segunda parte. Nós vamos fazer aqui a prece. Os passistas vão aplicar o passe. Vamos pedir aí para a Célia coordenar o passe para a gente. E nós que estamos em casa, vamos aí nos preparando, relaxando um pouco mais, para que a equipe espiritual possa se posicionar para os tratamentos. Nós sabemos, evidentemente, que os tratamentos, eles vão acontecendo desde o momento que nós iniciamos a nossa transmissão. Desde a prece inicial, o momento das explicações, o momento do passe nas pessoas que estão no presencial, na prece final, a equipe atua o tempo todo, fluidificando as águas, ajudando na limpeza da psicosfera da nossa casa, na limpeza da nossa aura, enfim. A espiritualidade se movimenta em nome de Jesus, em nosso favor. Então que possamos nesse momento fazer a nossa parte. Que possamos nesse momento orar com mais fervor. Sentirmos a presença mais ostensiva dos amigos espirituais. Sentirmos as boas energias, sentirmos as boas vibrações, que nós possamos, nesse momento, sentir a luz do Cristo, sentirmos a luz do Cristo envolvendo-nos a todos. Isso. Sintamos as vibrações, sintamos as boas energias e o tratamento vai sendo feito. O tratamento vai acontecendo para todos nós. As pessoas que estão em casa, continuem vibrando mais um pouquinho, continuem sentindo esta energia, a energia dos benfeitores, a energia boa, a energia positiva, a boa energia. Isso. As pessoas que estão em casa, nós vamos encerrando a nossa transmissão aqui, vamos concluindo a nossa atividade. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. As pessoas que estão no presencial, após o passe, vão se acomodando, vão se tranquilizando. E nós vamos pedir, assim que o passe terminar, para o nosso irmão Mateus Laraia, que por favor nos faça a prece final. Aos amigos da internet, muito obrigado, até a próxima transmissão.